E falar sobre o futuro é tipo a previsão do tempo, assim, né? Tipo, tu diz, acho que vai chover, né? Mas pode ser que não chova. E isso acaba modulando como é a sociedade no dia a dia, assim, né, cara? 1 minute, please. Só um pouquinho, então. Parece meio velho, né? O convidado de hoje é Rafael Martins, fundador do Share e colunista da Zero Hora e também do MIT, de Gravataí para Cannes e para o mundo. Se preparem porque hoje vai ser um bate-papo inspirador. E ele é, né, Yasmine, um dos 6 colunistas do MIT, o Massachusetts Institute of Technology, né, lá nos Estados Unidos, que é simplesmente a referência em tecnologia no mundo. Se o MIT disse que é assim, porque os caras estudam mesmo. Rafa, muito obrigado por vir aqui. Eu já quero aproveitar e te emendar uma pergunta. Eu assisti uma entrevista tua em que tu falava 8 anos atrás, 2017, que, olha, tem muita coisa vindo por aí, como, por exemplo, o home office. Tu falou 8 anos atrás. Parece que nós, sociedade, pelo menos eu me incluo nessa, aprendi isso na pandemia. Mais ou menos quando a gente se conheceu, então, Rafa. É verdade. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, voltar à minha cidade, né, que gosto muito e me lembro, né, quando eu começo a chegar assim de carro, pô, eu fazia isso aqui, eu vim aqui e tal. Então, obrigado aí pelo convite e, cara, a gente... por estudar muito no dia a dia, não só a tecnologia, mas o impacto disso na sociedade, a gente consegue pensar possíveis caminhos do que vai acontecer no futuro, né? Eu costumo dizer que muita gente me chama para falar sobre o futuro, né? E falar sobre o futuro é tipo a previsão do tempo, assim, né? Tipo, tu diz, acho que vai chover, né? Mas pode ser que não chova. Tipo, tu não tem muita responsabilidade, assim, né? Sobre o que de fato vai acontecer, porque tem muitas variáveis que a gente não controla e que a gente nem sabe que existem ainda, que podem impactar aquela previsão, né? Então, o home office mesmo é uma das coisas, né? Mas como tu sabia 8 anos atrás do home office? Porque hoje em dia, olha, eu não sei percentuais, mas muita gente trabalha em home office. É que eu acho que a estrutura do mercado, ela estava... com várias coisas que indicavam isso. Uma delas é a própria relação de trabalho, né? E o crescimento populacional, né? A dificuldade de locomoção. Então, isso virou um problema não só para a pessoa, né? Que precisa se deslocar para trabalhar, mas também para a empresa, né? Que muitas vezes tem um custo alto para fazer esse deslocamento, né? E muitas vezes a pessoa às vezes chega atrasada, e não é por culpa dela, né? Enfim, a questão do trânsito, né? Também é um problema, acho que isso é um ponto. O segundo é que a banda larga começou a se tornar popular, então as pessoas começaram a ter muita oferta de internet em casa, né? Então isso é uma coisa que também facilita. E eu acho que muitos trabalhos que podem ser feitos de qualquer lugar, né? Que não precisa necessariamente a pessoa estar num lugar específico para desempenhar aquele papel. Então acho que a soma desses fatores e outros começaram a mostrar que teria um cenário disso acontecer. Uma outra coisa que também sempre acontece, assim, quando a gente olha para as tendências, é quando grandes empresas fazem isso, né? Então, a Microsoft disse que no ano que vem 10% da sua força de trabalho vai trabalhar de casa, né? Isso é um indicativo para o mercado que pode ser uma coisa que muita gente vai fazer e que vai acontecer em muitos lugares, né? Então, é mais ou menos dessa forma que a gente consegue tentar prever cenários. Mas eu sempre falo, é uma previsão de cenários, né? Não é o que vai acontecer, né? Porque daí vem uma pandemia e acelera, no caso, isso, ou poderia ser o contrário, poderia vir algo que... ou vem uma enchente histórica que agora a gente fala sobre questões climáticas que antes a gente não falava, né? Inclusive até, eu lembro na época, muita gente criticou os governantes, e acho que com uma certa razão em algum ponto, mas muitos deles falaram também que se na campanha política antes, quando eles estavam para se eleger, eles falassem que iam investir em questões climáticas, ninguém ia dar bola, provavelmente. Não ia vender, né? Não ia vender, né? Então, acho que também tem isso, né, cara? Acho que... E o papel da sociedade, né? Aceitar a pessoa que vai investir em algo que é importante. E eu acho que tem uma coisa na cultura brasileira que é a cultura do curto prazo. E tu pode ver que tudo é decidido no curto prazo,
né? Então, assim, eu vou investir num negócio aqui que daqui 4 anos, cara, eu quero esse Não sei ano. se eu vou estar viva amanhã, né? Porque, assim, Geralmente é o que se fala. A nossa vida é difícil, assim, né? A gente está sempre correndo atrás de um monte de coisa, né? A gente que hoje tem a oportunidade de ir em eventos fora do país, né? Vai muito evento na Europa. Esse ano a gente foi em 3 já. A gente vê que o ritmo é diferente da cidade, das pessoas, né? Porque lá eles já têm o básico. A segurança, a educação, né? Eles já têm, assim, uma oferta boa, de qualidade, gratuita, que vem do governo. A gente não tem. Então a gente precisa correr atrás para ter o básico. E aí depois para ter as coisas que a gente gostaria de ter mesmo. E isso acaba modulando como é a sociedade no dia a dia, assim, né, cara? E aí isso vai desde as propostas de governo, né? A nossa visão em quem votar, né? Para além com quem a gente simpatiza mais. Quando a gente aprofunda um pouquinho sobre propostas de governo, se é uma coisa, fazer essa estrada aqui 10 anos... cara, 10 anos eu não vou aproveitar, né? Tem muitas pessoas pensam isso, né? A gente tem uma falsa ilusão que as pessoas vão pensar no coletivo. E no Brasil não tem isso, né? O próprio político ele vai pensar que quem vai inaugurar aquela obra não vai ser ele. Não Exatamente. todos, não quero generalizar. A gente está falando da média muitos, aqui, né? Mas muitos. Tem aquela velha frase, né? Que é farinha pouco, meu pirão primeiro, né? que falam muito. Então, acho que o Brasil, ele trabalha nessa tese, assim, né? De farinha pouco, meu pirão primeiro. Até o final da entrevista, então, do nosso bate-papo aqui, Yasmine, os números da Mega Sena. Depois a gente bate com o Cleo Kuhn, pra ver se deu certo, né? Esta é a previsão até o final do nosso bate-papo. Rafa, falando um pouquinho, a gente falou já, pulamos para a Europa, né? Falando desses eventos. De Gravataí para Cannes. Como assim? Me explica essa história. Cara, isso foi eu digo que a minha vida tem muitos touch points, assim, que mudaram, né? A minha vida, assim, né? Que deram um up, de fato, assim. E esse foi um deles, sem dúvida, assim. A gente tem um cliente que é o Kawaii, né? Que é, para quem não conhece, semelhante ao TikTok. Já desde o ano passado. E ele é nosso cliente, a gente faz alguns eventos em São Paulo, lá no escritório deles, para alguns clientes e tal. E há 45 dias do Festival de Cannes, né? Que, para quem não conhece, também é o Oscar da publicidade, que acontece em Cannes, na Riviera Francesa, né? Na alta temporada do verão francês, que é o suprassumo, né? De um lugar para estar, né? E anualmente acontece esse festival, onde tem uma premiação, né? Dos trabalhos publicitários das agências do mundo inteiro, né? Eu gosto de explicar, eu tenho coisa de professor, né? Mas isso é ótimo, é isso mesmo. Então, e como um comunicador, né, tem que explicar. Agora, comunicador está sendo ótimo. Vamos dar nota. Então é o Oscar, né, da publicidade, assim. E aí esse cliente nos chamou para fazer um evento lá. Para a gente produzir um evento lá, né, fazer a curadoria de um evento, que é a nossa principal habilidade. E aí é aquela cena, né, do cara te convida, daí tu... Só um pouquinho. Dá um grito. Pois é, eu vou ver a minha agenda. Tipo isso. E foi quase isso, assim. E aí eu, claro. Legal. Tá bom. Vamos fazer, eu sim. Dou um jeito, tal, eu tenho alguns compromissos. Mas E eu não sabia, eu não tinha a menor ideia, porque eu nunca tinha ido para Cannes, né? Era só um sonho, né? Era um sonho já. Distante, mas era um sonho, né? Porque eu acho que quando a gente trabalha com comunicação, marketing, a gente também tem o sonho de chegar nesses lugares, né? Conhecer, porque a gente ouve muito falar e tal. E aí o cliente falou, cara, mas a minha verba é X, né? Que normalmente não é a verba que a gente precisa para fazer do jeito que a gente gostaria. Só que eu também não tinha referência de quanto era fazer coisas lá. E aí era um evento para CEOs e CMOs, né? Diretores de marketing, né? E presidentes de empresas que estavam em Cannes, de grandes agências e de grandes marcas, porque muitas marcas vão para lá para fazer isso, para fazer relacionamento com essas pessoas que são decisores das empresas que decidem para onde vai o dinheiro, né? Para onde vai a mídia, para onde vai a contratação de projetos. Por isso que o festival também cresceu muito, né? Porque é um lugar que anualmente todo mundo vai para lá para fazer negócio e para decidir o que vai acontecer nos próximos anos, para além da premiação, que é o grande motivo do festival acontecer, né? E essa era a nossa meta, então fazer um almoço, um café da manhã, um evento. E aí eu comecei a fazer orçamento, assim, né? E aí essa já é uma primeira camada interessante, assim. Porque eu fui ver, cara, vou ver os restaurantes que tem perto ali, vou cotar para ver quanto é um almoço, né? Tem um PF lá, 10 pila. Não, e aí, cara, eu comecei a ver as ativações das outras empresas. Tipo assim, a Netflix
foi buscar os caras de helicóptero no aeroporto. Pausa dramática, né? Porque não tem aeroporto em Cannes, é só em Nice. Então, de Nice até Cannes dá 1 hora, mais ou menos. E aí a Netflix foi buscar eles de helicóptero. E de helicóptero dá 10 minutos. O Spotify fez um show do Foo Fighters. E aí, meu Deus, cara. E agora, o que eu faço? Eu tenho uma barraquinha pipoca, né? Tipo isso, né? Só que eu acho que isso também, que é o que a gente tava falando antes aqui, né, cara? Eu fui criado aqui em Gravataí, né? Joguei no Cerâmica, inclusive. Olha só. Podia hoje estar na seleção. Podia. Já tá no Grêmio no Inter. Mas não jogava bem. Então... Mas quem tá no Grêmio no Inter hoje também não tá lá. A situação que tá o Grêmio no Inter, desculpa, tá? E eu acho que é o que a gente tava falando antes aqui, né, cara? De tu valorizar a tua trajetória e descobrir de onde veio as tuas habilidades que hoje tu tem, que vocês têm, eu tenho, né? O pessoal que tá aqui com a gente tem. Veio muitas vezes dessa época. Quando tu tinha 12, 13 anos, tu estava se virando para fazer o negócio virar, né? Para sobreviver, para estudar, para trabalhar. E por um tempo sempre foi assim, né? Tinha que sempre hackear. Hoje a gente fala hackear o sistema, mas na verdade é se virar, entendeu? Tipo assim, achar um jeito, né? Dá teu jeito, né? Se vira. E aí eu fui fazer o primeiro orçamento, assim, no restaurante. Veio lá o orçamento. Um almoço para 25 pessoas, para entrada, prato principal, sobremesa e bebidas. 2 milhões de reais. Caraca. Pausa dramática. E a verba do cliente era muito menor, que eu não quero expor o cliente, mas assim, era menor, né, do que esse valor aí. Isso era só pro almoço. Tinha todo o custo da gente ir para lá. O que era servido? Que mal lhe pergunte, assim. Não, uma comida normal, assim, tipo assim. Não era uma comida simples, mas também não era nada muito... Tipo, 500 pila aqui. É porque é caro, entendeu? Sim, tipo assim, sim, estar lá, né? É um lugar, tipo assim, é o supra-sumo do E do bem lugar. naquele momento, né? Que é super alta temporada. Quando tem um grande evento. E aí eu falei, cara, não vai rolar. Né? Fiquei pensando pra mim assim, mas tem que rolar, né? Tipo assim, esse é o projeto da minha vida, cara. Não sei como é que eu vou fazer, mas vai dar certo. Porque a verba que a gente tinha ainda era pra comprar nossa passagem, hotel, né? E tudo mais. Mas desculpa te interromper, Rafa, só pra pegar o ponto do almoço. Por que era importante fazer aquele almoço ou não? Tu tava só tendo uma ideia do que era um evento para quando tu levasse alguém para almoçar? A gente tinha que reunir as pessoas junto com o Kauai. Porque uma coisa que o Kauai falou era, a gente quer participar dos eventos que vão acontecer lá. E a gente falou, cara, não é a melhor estratégia. A gente acha que tem que ter algo do Kauai convidando as pessoas. Promovendo. Uhum. Isso aí. Então, essa foi a estratégia. Vamos fazer um coquetel, mas não por 2 milhões de reais. Isso. E aí, é para 25 pessoas. E aí eu falei, caraca, cara. E aí eu, né, conversando com o cliente ali, a gente, vamos ver os barcos. Porque tem vários barcos que ficam na marina ali, perto de Cannes. Aí liguei pro cara que... Fui no Google, cara. Como alugar um barco em Cannes. Porque as pessoas acham que tem um super negócio. Não, é isso aí, entendeu? E aí achei o telefone do cara que aluga os barcos, que é um francês. E aí ele com o inglês dele e eu com o meu aqui, né? E a gente foi aqui, foi pra lá, pra cá. E o telefone no meio. E aí eu falei, cara, eu queria alugar um barco pra fazer um evento pra um cliente nosso e tal. Daí ele, cara, os barcos já estão alugados nos próximos 2 anos já. E não dá para alugar 2 horas. Tu aluga uma semana. O Cannes é de segunda a sexta, é a semana inteira, né? Uhum. Daí eu, tá bom. Daí eu falei... Uma boa oportunidade de negócio, levar um barquinho para cá. Aí eu falei, tu pode me dar a lista de quem alugou? Que aí, de novo, é nosso skill de se virar, de todas as coisas que a gente já fez na vida. Vou pedir uma carona. Cara, eu gosto muito de falar isso, porque eu acho que isso valoriza a vida das pessoas, cara. A trajetória que a gente teve. A trajetória, né? Tipo assim, eu fui 2 anos office boy, eu aprendi um monte de coisa que eu uso até hoje nessa época de office boy. E acho, Rafa, sabe? Desculpa te interromper de novo, mas assim, a gente falou antes sobre... problemas do Brasil, questões de política. Mas isso é uma grande qualidade do brasileiro, né? Assim, claro. A gente se vira. Claro. Se não deu pra não sei o quê, não deu pro feijão, vai pra lentilha, sabe? É tipo isso, a gente se vira porque nós somos um país que tem muitas dificuldades. Exatamente. A gente tem que sobreviver e conseguir brilhar que nem tudo. Eu falo isso, né, cara? Que criatividade no Brasil é sobrevivência, né? Quando a gente bota o preguinho na Havaianas, a gente queria ter comprado uma nova. É verdade. Mas a gente não pôde. Então a gente foi criativo para manter o chinelo ali, né? E isso foi...
só que isso também vai criando uma habilidade criativa, né? Por isso que os brasileiros são, na publicidade, os mais criativos do mundo, assim, são os mais premiados, né? E, enfim, mas aí voltando lá, aí o cara falou, cara, não posso te dar a lista, né? De quem alugou, por que tu quer a lista? Daí eu disse, porque talvez eu conheça alguém, sei lá, contei pra ele, né? E eu acho que isso também é um aprendizado importante, assim. Tem que ir na humildade, cara, né? Tipo assim, cara, olha só, tu não me conhece, não faz ideia de quem eu sou, mas assim, esse é o projeto da minha vida, cara, da minha empresa, cara. Eu tenho uma empresa no Brasil, no sul do Brasil, e, pô, uma coisa muito importante pra mim, não só pra mim, mas para as pessoas que trabalham comigo, pro mercado onde eu atuo, para as pessoas verem que, pô, a empresa do lado onde eu também moro conseguiu fazer isso e tal. Daí o cara... Porque aí, quando tu faz isso, as pessoas se conectam, né? Tipo assim, pô, pode crer, cara, né? Tamo junto. Vou te mandar a lista. Aí mandou, daí eu olhei assim... não conheço. A Accenture, né? Que o Eco Moliterno já foi no Share, já deu palestra, ele trabalha na Accenture. Aí liguei pra ele e falei, cara, eu queria 2 horas no barco da Accenture pra fazer um evento. E aí ele, como assim, cara? Como assim, tu sabe do barco? Porque assim, tudo que acontece em Cannes são ativações globais. Não é uma ativação brasileira, entendeu? É uma ativação global. Perfeito. É o mundo, né? E aí, a Accenture tem 800 mil funcionários no mundo. Não sabia disso, ele me falou isso quando a gente estava conversando sobre isso. Ele falou, cara, é uma maluquice isso que tu pediu. Mas ele falou, mas eu gosto disso em ti. Tu pede coisas e tu fala coisas que as pessoas normalmente não falam. E é por isso que eu consigo as coisas, entendeu? Claro que a gente tem... Eu tenho uma palestra que eu conto um pouco dessas coisas, que tem uma tabela com um monte de não e um sim. E eu falo, cara, às vezes aqui é o touch point, entendeu? E aí tu vai seguir tomando não, tu vai aprender um monte de coisa. Aí aqui tem outro sim. Aí tu começa a tomar mais sim do que não. Mas a vida é isso aí, né? Tipo assim, só pra gente alinhar como é a vida, né? Porque às vezes a pessoa vê a gente lá em Cannes, nossa, olha só, que fácil, que não sei o quê, nasceu rico. Não nasci nada, cara. Tipo assim, a gente conquistou, né? Todas essas coisas. E aí ele falou, cara, mas no outro dia eu te ligo pra dizer o que ela falou. Aí ele me ligou e falou, cara, 2 coisas, uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que o barco realmente não tem como, mas a gente tem uma sala no Majestic, que é um hotel 5 estrelas, que é do outro lado da rua de Cannes, que é o hotel mais badalado de Cannes. A gente tem uma sala de eventos lá e eu consegui alugar já para nós, já deixei alugado quinta das 9 às 11 para te fazer o café da manhã lá. E aí eu, só um pouquinho. A galera dá uma passeada ali, olha o barco, né? Vocês estão vendo esse barco? Parece que vão entrar no barco. Mas, sabe, o hotel é muito melhor que o barco. E o hotel era muito melhor que o barco. Mesmo, assim, sabe? Porque o barco, tu tinha que ir para um lugar... ali não é só atravessar a rua, entendeu? O hotel tava ali. E os maiores eventos, os artistas, estavam todos isso 45 ali. Dias antes, Rafa. Isso eu consegui em 13 dias, tá? Isso que eu tô falando aqui. Né? E aí liguei pro cliente, estufado. Tô grandão, aí o me cliente respeita. disse, não, eu quero barco. Aí o cliente falou, cara, como assim? Tu conseguiu o Majestic, o hotel 5 estrelas? Isso aí, meu filho. Toma por isso que tu me ligou, pra me contratar, porque a gente sempre fez chover, né, cara? E aí conseguimos. Aí o segundo desafio era levar as pessoas no evento. Por mais que tu fala, mas é só 25, 30 pessoas, é muito difícil. Porque é 25 CEOs, entendeu? 25 CMOs. 25 agendas. Globais, entendeu? Tipo assim, e tá acontecendo um monte de coisa legal. Cannes é assim, tem o Palais, que é onde acontece os eventos e a premiação, e depois na rua tem 12 quadras de ativação de marca. É a praia do Meta, a praia da Amazon, do TikTok, do Pinterest, do não sei o quê. E vai 10 quadras. Então, tipo assim, é muita coisa acontecendo legal ao mesmo tempo. E aí tu tá brigando a atenção daquelas pessoas ali, né? E aí putz, o que eu vou fazer, cara? E aí a gente contratou a Fast Company para cobrir o evento. E aí eu falei pra Fast Company, cara, eu quero que tu convide os caras para fazer uma entrevista em Cannes e vocês vão publicar essa entrevista nos canais de vocês. E a entrevista vai acontecer quinta, das 9 às 11, no evento do Kauai. Porque aí eu garanto que os caras vão no evento, entendeu? E aí contratei aí tava grandão, né? Contratei a cobertura da Fast Company pro Kauai, mas com esse briefing, né? Cara, o nosso briefing é o RSVP, né? De levar as pessoas pro evento. Essa era a minha meta, né? E pessoas importantes, relevantes, né? Tal, beleza. A curadoria de conteúdo, porque as pessoas iam também se fosse um conteúdo legal, né?
Aí a gente pensou, pô, esse foi o ano que o Brasil foi homenageado em Cannes, pela criatividade brasileira, que a gente estava falando aqui e tal. Pô, tinha que ser um evento sobre isso, em português, porque só tem evento em inglês lá em Cannes, então o único evento em português para brasileiros. Com duas vertentes de conteúdo, assim, a criatividade publicitária, que aí o Eco é o cara, né, porque é o publicitário reconhecido, e alguém que falasse dessa criatividade mais social, do dia a dia e tal. Putz, quem que eu vou levar, né, cara? E aí eu fiquei pensando, aí tava no Instagram lá e vi que o Condzilla ia aí. Eu disse, o Condzilla. Mas eu não conhecia ele, né? Mas isso nunca foi um problema. E aí fala com um, fala com outro, cara, conhece o Conde, e o Eco é amigo do Conde. Daí eu falei, Eco, me ajuda aí, cara. Pô, projeto da minha vida. Aí de novo, né? Liguei a quinta e fui, né? Porque é isso, sabe? Tipo, quando tu não tem nada, tu tem o teu coração, sabe? Tipo assim, fala com o coração, cara. Fala a verdade, sabe, bota energia. Isso tu tem que ter, pelo menos, né? Não tenho verba, não tenho aparelho, não tenho equipamento. Fala com o coração, cara. O Share cresceu assim. O nosso primeiro evento, que depois posso falar mais do Share também, foi assim, ninguém me conhecia. Fui lá na SPM, falei com o Genaro, eu não tinha nada, cara. Tinha só meu notebook e a vontade de fazer. Só que eu falei com o coração, eu falei, cara, eu acredito muito nisso aqui. Isso aqui vai dar muito certo. Isso aqui vai ajudar muitas pessoas. E até hoje, eu tô há 12 anos falando isso. Para coisas diferentes, né? Mas é isso que eu faço no dia a dia, assim, no meu trabalho, né? E aí eu falei com o Conde, falei, olha só, projeto da minha vida, cara. Consegui o telefone dele, né? Liguei para ele. Cara, projeto da minha vida, pô, eu vim do Gravataí, criado na Coab, pô, uma vida difícil, minha mãe era faxineira, me criou fazendo faxina, foi muito difícil a minha infância, adolescência e tal. E aí ele só ouvindo, né, cara? E aí ele, cara, tá bom, eu vou. Porque da onde a gente veio, a gente reconhece quando é verdade. Ele falou, e tu tá falando a verdade. E aí, de novo, sempre me prova que é isso, entendeu? Tipo, quando tu fala com o coração, cara, transmite uma coisa que conecta, né, com outro ser humano, assim, né? Porque quando tu fala com medo, tipo assim, se tu não tá bem certo daquilo, dificilmente tu vai convencer alguém de alguma coisa, sabe? Porque, cara, não é genuíno o Conde, óbvio que ele, pô, é um cara super midiático, ele cobra cachê e tem que cobrar mesmo, porque é o trabalho dele, a valorização do trabalho dele. E eu falei, cara, um dia eu vou te contratar e vou te pagar cachê, mas hoje eu não consigo, cara. E eu preciso de ti. E ele, cara, vamos aí, vamos fazer e vai dar certo. E vai ser. E aí ele já me motivou também, sabe? Tipo, vamos aí que vai dar certo. É nós por nós, sabe? Aquela coisa do Emicida lá, da música do Emicida, né? É nós por nós. E aí a gente divulgou o evento em Cannes, no Majestic, Eco Moliterno, Condzilla. E aí a gente criou um site, kawaiincannes.com, e começou a mandar para as pessoas se cadastrem e tal. E a nossa meta era levar 40 pessoas. E as pessoas entravam e faziam um pré-cadastro. E aí depois a gente aprovava, né, conforme o perfil da pessoa. Teve 350 cadastros. Caraca! 10 vezes mais, quase. E aí a cliente, que é a CMO Global lá da China, né, veio para Cannes também para acompanhar. E ela... Cara, eles acharam surreal, né? Tudo que a gente fez. Né? Mas como que não? Com o dinheiro que a gente tinha, pouca verba, né? E tudo mais. E aí a gente aprovou 120 pessoas para ir no evento, porque tem uma quebra sempre. Sim, ali. uns 30%. Cabia 60 no espaço, foram 73 pessoas. Então, tipo, mais que o dobro do nosso objetivo, assim, né? Para o evento. Cara, todo mundo achou inacreditável, assim, o que a gente fez. A gente também achou, né? Porque, mas aí me falam, tá, mas qual foi a fórmula? Cara, a de sempre, né? Trabalhar muito, se dedicar muito, acreditar. Porque, assim, acho que nos dias difíceis o que tu precisa é acreditar. Sabe? Todo dia, cara, ontem, tive um dia difícil. Amanhã tem de novo, vamos de novo, entendeu? Leva o coração e vai, entendeu? Tipo, e eu acho que tem um senso crítico também, né? De, tipo, ontem eu tava falando com uma pessoa que trabalha comigo, ela tá vendendo um negócio lá que a gente tá fazendo. Falei, cara, se tu falou com 10 pessoas e ninguém se interessou, o problema não tá nas pessoas. Tu tem que ter essa autocrítica, né? Talvez tu o teu pitch não tá bom, tu tá falando coisas que não geram interesse. Tem que ter isso também, né? Eu tenho uma autoavaliação. Eu tenho um tio que ele já casou com 6 pessoas e ele acha que o problema são as mulheres. eu falo, não seja meu tio. Tente melhorar, entendeu? Porque é isso aí. Porque o mercado é difícil, cara. Tipo assim, vocês estão fazendo um negócio aqui que é complexo, entendeu? Um podcast, tem que convidar as pessoas, atrair patrocinadores,
patrocinadores, e aí depois tem a edição, aí publica, e a expectativa das pessoas se engajarem e compartilharem. E o Kawaii patrocina o podcast? Ou não? Ó, Kawaii aqui, ó. Como é que é? Tem Kawaii, que tentar. Não Hashtag patrocina estamos nós. falando deles aqui, né? E, cara, hoje em dia que o share, quando tu olha para os 12 anos, né? Tipo, a gente tem clientes globais hoje, né? O McDonald's, o Kawaii, Red Bull, Nubank, empresas sexys, assim, né? Mas é complexo, cara, muito difícil, porque tu vai pra rua, como eu falo, todo mundo quer a mesma coisa, né, cara? Claro. Todo mundo quer dinheiro, quer crescer, quer ter suas coisas e tal. A questão do relacionamento, do networking, né? Que é uma coisa muito importante. Mas, voltando lá para Cannes, aconteceu tudo isso, foi um sucesso absoluto, assim. A própria Accenture, depois que passou, falou, cara, a gente quer que vocês façam todo ano agora um evento aqui com a gente. Que legal. Que Rafa, massa. E virou um ativo para nós, né? Tu falou um pouco de ser futurista, né? Assim, esses dias eu estava assistindo uma entrevista da Marta Gabriel, também, uma autora que fala muito sobre inovação. Rainha do mercado, hein? Exatamente, e fala muito para as mulheres, especialmente, e fala muito sobre isso, né? E ela se autodeclara futurista, né? Que é algo realmente que existe, né? Pessoas que, com base em informações, em estudo, conseguem prever coisas que podem ou devem, né? Devem acontecer. Qual é a próxima tecnologia, então, assim? Ou a próxima... O que é, assim, a grande rede que pode ter, assim? O que é o grande negócio que as pessoas têm que cuidar? Opa, daqui 1, 2, 3, 5 anos vai dominar. Eu acho que quando a gente fala sobre futuro, né, uma coisa que eu sempre falo é que o futuro já está aí, só está mal distribuído. Então, o que é futuro para mim pode não ser para ti, por exemplo, porque tu já sabe isso, tu já usa, tu já aplica. Então, acho que nessa perspectiva, os agentes de inteligência artificial tendem a ser o grande boom do ano que vem, dos próximos anos, né? Porque a inteligência artificial veio com tudo, né? E vocês sabem, né? Quem está nos assistindo aí também sabe. Só que por que isso tende a mudar? Porque os agentes, eles são autônomos. Então, eles fazem sozinhos as tarefas. É diferente de, por exemplo, hoje tu usa o ChatGPT, por exemplo. Tu usa, né? Tu dá os comandos, ele responde ali e tal. O agente, ele vai fazer uma tarefa inteira sozinho, sem intervenção humana, né? Então, isso vai fazer com que muitas empresas já estão fazendo, por isso que eu falo que o futuro é um tempo relativo, né? Está tendo muitas demissões em várias empresas. Pois é. Porque as empresas já estão substituindo as pessoas pelos agentes de IA, né? E esses agentes evoluindo vão entrar na robótica. Então, a gente vai, com certeza, em 2, 3 anos, conviver no dia a dia com robôs. Porque está muito barato já comprar um robô, né? Tanto que, não sei se vocês foram em eventos nos últimos meses, tem um robozinho caminhando ali, né? Tem, eu não sei, porque é barato hoje. Tipo, não é barato, mas assim, não é assim R$1.000, entendeu? Tipo, é 2, 3 mil tu compra um robô. E tu pode treinar ele ali com inteligência artificial e ele pode fazer algumas coisas específicas. Então, tem muitas fábricas, né, principalmente de carro e essas maiores que já substituíram quase que 100% assim, o trabalho humano por robôs, né? Então, é uma coisa que... Claro, a gente falando hoje parece que, cara, como assim, né? Tipo, vou conviver com robô. Mas já tem, né? Já está aí, né? E já tem muitos lugares utilizando. Acho que a gente vai ter uma grande mudança da nossa interação com a internet. Vai ser muito mais por voz do que por toque. Então, talvez o futuro do celular é não ter o celular, né? E tu conseguir fazer tudo com óculos, por exemplo, né? Que é uma grande tendência aí que vem nos últimos 2 anos muito forte e está popularizando, né? Porque quando tu olha, por exemplo, o metaverso, né? Que é uma coisa que muita gente falou, ele segue crescendo, mas ele tem barreiras econômicas ali, né? O óculos é caro, a infraestrutura é cara, mas vai baratear. Quanto tempo vai baratear, não sei. O óculos, quando eu comprei o Meta Ray-Ban 3 anos atrás, eu paguei $400, caríssimo. Mas é porque eu trabalho com isso e eu preciso ter para testar. Agora, a gente foi em fevereiro num evento em Barcelona, tinha para vender naquela Ali Shop, sabe? Que é aquelas lojas de coisinhas, assim, por €20. Cara, um óculos mais de R$100. com um Bluetooth que tu 50. consegue tirar foto com óculos e tu consegue parear teu celular com ele e ouvir música. Não é o que o Meta Ray-Ban faz, mas é €20. Sim. Então, Torna mais acessível já tem também. vários modelos que tiram foto, faz vídeo e que tem o teleprompter, né? Ele na lente, ele projeta o que tu fala com ele. Então, a próxima tecnologia humana vai ser a voz.
Então, tu vai interagir com os wearables, né? Com os dispositivos com a voz. Então, isso é minha grande aposta, assim. A gente não vai mais digitar tanto, a gente vai falar mais, né? Tu sabe o que me lembrou agora? Eu, com 8 anos, estava na escola. E aí era pra, tipo, crie, desenhe algo que vai existir no futuro, que você gostaria que existisse no futuro. E eu fui a louca, né? A pessoa que fala, como assim, gente? E eu desenhei um óculos onde as coisas passavam. Tipo, pensando na prova, de fato. Tipo, o que der, o que poderia contribuir. Cara, e quando surgiu o óculos, eu falei, caraca, como assim? E hoje já tem modelos que projetam coisas para além da tela na tua frente, assim. Então, por exemplo, tu me mandou um WhatsApp, o Thiago mandou um WhatsApp. Aí o óculos vai dizer aqui, atrás, né, na haste, né, que é onde a gente escuta a música, hoje nos óculos, ele vai dizer, o Thiago te mandou uma mensagem, quer que eu leia para você? Quero. O Thiago falou isso, isso, isso. Aí eu vou dizer, responde tal coisa. E aí vai, então não precisa pegar o celular, entendeu? Sim. Eu quero... Sem o toque. Eu tô sentado aqui esperando para fazer um exame. Bota o meu feed do Instagram. Aí ele bota, não precisa rolar, entendeu? O não usar as mãos é um pouco do que a Alexa faz hoje, né? Assim, o que muita gente aproveita. O chat GPT, né, tem... principalmente na versão paga ali, tu consegue ficar conversando. Eu tenho um amigo que conversa com o GPT dele o dia inteiro. E assim, me lembra muito o filme Her, que é maravilhoso. Ele se apaixona quem não pelo assistiu... computador, né? Não, e assim, a gente assistindo o filme Her, a gente se apaixona pela uma mulher com uma voz não sei o quê, e o cara vai e começa a virar, assim, no dia a dia, no filme, né? Um relacionamento de fato, assim, que um depende do outro, sabe? E ambos vão querendo ampliar aquilo, né? Mais do que a limitação da inteligência artificial. Sim. Então, o GPT já faz isso de conversar muito, né? E, então, realmente, assim, quem, né, que chega em casa e quer pegar o controle, procurar o controle, né? Não é pegar o controle, é procurar o controle. Sim. Ou achar o celular, ou tá sem bateria, ou vai lá, daí tu vai abrir... Realmente, assim, tu poder dar o comando, tu tem ali algum funcionário para ti. Eu acredito muito, porque eu vejo muito nesses eventos, né? Por exemplo, esse evento de Barcelona é o MWC Barcelona. É o maior evento de mobile do mundo. Vai 100 mil pessoas nesse evento. O ano passado eu fui, tinham 8 empresas de óculos inteligente. Esse ano eu fui, tinha 35. E várias empresas, white label, né? Que são aquelas empresas que criam e tu só bota a tua marca e vende como se fosse teu. Então, tinha 6 empresas que fabricavam óculos do jeito que tu queria, do jeito que tu quisesse, com as funcionalidades que tu quisesse. Tu mandava o logo da tua empresa e ele te entregava pronto na tua empresa. Já pronto, assim, né? Então, por exemplo, eu estava até falando com um cliente nosso de um shopping, dele fazer a promoção agora de Natal esse ano, de dar o óculos. Esse de 20 euros. Porque o Alibaba criou um portal, que é o Axio.com, que tu consegue comprar de fornecedores chineses pelos, tipo um marketplace, tipo um Mercado Livre. Assim. Tu bota ali Smart Glass, né, um óculos inteligente, ele vai te mostrar todos os fornecedores da China ali. Tu clica, já veio o valor ali. Faz o contato direto. Fala por chat ali com eles. Eles falam em chinês e tu em português, mas aí traduz automaticamente. Automaticamente. Pode fazer até uma videochamada com a pessoa. Eu testei tudo isso. Fiz uma videochamada com uma chinesa lá. Ela me mostrando, ela falando em chinês, mas o áudio vinha para mim em português. Eu falava em português e saía em chinês lá para ela. E aí ela perguntou quantas peças eu queria e tal. Daí eu falei, queria 10 só para testar e tal. Daí ela falou que é no mínimo. Aí tem uma negociação. Sim. Daí é questão de tipo tornar... assim, $4, entendeu? O óculos que tira foto, faz vídeo, tu escuta a música e tem o teleprompter ali, no mínimo 100 unidades, mas para um shopping. Imagina, cara, o shopping fazer um negócio desse. Sensacional. Todo mundo vai querer comprar naquele shopping, Meu Deus, entendeu? exatamente. No Natal, né? Ao invés de tu dar um carro, exato. Concorrer a um carro, né? Ali de R$20 por óculos, digamos assim. Pensando com todos os custos. Com todos os custos, né? Então, assim, eu acho que... Acredito muito nesse crescimento dos wearables, né, com IA. Uma outra coisa que eu vi lá também é o cachorro inteligente, que é uma coisa que a gente olha assim, é uma coisa bizarra, assim, né? Mas o Alok tem um, né? Ele tornou popular no Brasil, que é o Cyberdog. E ele é muito utilizado para pessoas que têm baixa mobilidade em casa, e idosos, por exemplo, e tal, porque ele faz tudo em casa daí. Então, tu fala, faz tal coisa, me traz não sei o quê. Aí a tua casa vai ser inteligente também. Então, por exemplo, a tua persiana é da Xiaomi, a tua TV é também. E aí o cachorro também ele controla a casa, entendeu? Tu fala,
fecha a persiana. Aí ele fecha a persiana. Liga a TV, desliga a TV. Tudo por voz. Então, não necessariamente é o óculos, mas a voz como o comando, né? Não texto. Perfeito. Né? Então, essa é a minha aposta para os próximos 2, 3 anos, assim. Principalmente nos mercados mais emergentes, assim, de tecnologia, né? É o que eu estou vendo bastante, assim. Então, a evolução do celular talvez seja não ser mais o celular. Essa é a minha aposta. Show. Me fala um pouquinho sobre a entrevista com o will.i.am. Conta essa história pra gente, como é que isso aconteceu, ou a não entrevista. Não aconteceu, né? A gente estava em Cannes lá, né? E Cannes, como eu falei, esse é um lugar incrível por muitos motivos, né? Porque é um evento... Dificilmente tu vai ir num evento igual, assim, porque pela questão das ativações, né? Das pessoas, né? Como eu falei, artistas, pessoas passam na calçada, assim, né? Não tem 200 segurança, estão ali, né? E aí tinha o espaço do Canva, né? Sabe o Canva que a gente usa no dia a dia? Eles tinham o Canva Beach, que era... Porque o que acontece lá em Cannes, eles pegam toda a beira da praia e eles fazem tipo uns loteamentos assim, e alugam para as marcas. Então tem o Meta Beach, o Amazon Beach, que daí tu só escaneia Tudo um na QR beira da Code, praia. Tudo na beira da praia. Tu escaneia um QR Code ali na entrada, faz um cadastro rápido, eles te dão uma pulseira e tu entra. E aí lá tem comida, bebida, palestra, lugar para trabalhar, para dormir, tem picolé, porque é 36 graus, né? Tudo de graça. E por que é? Porque eles querem que tu fique ali, entendeu? Claro. Querem atrair tua atenção. E aí o Canva tinha um painel com o will.i.am do Black Eyed Peas, queria lançar uma startup de IA lá e tal. E aí eu fui, tava lá na primeira fila, gravei, deixei gravando a entrevista com ele. E aí eu pensei, putz, eu preciso falar com ele, né, cara? E aí terminou a entrevista, tinha uma galera esperando, assim, e ele saiu por trás. A galera ficou, putz, toda frustrada. E aí eu pensei, cara... Sou brasileiro, não desisto assim, né, nunca, e aí eu, vamos! cara, olhei, analisei o ambiente, né, que é o que eu estava contando aqui antes, né, e eu percebi que essa habilidade eu adquiri na época de infância, quando eu morava aqui. De olhar o ambiente. Antes era por achar que era perigoso, né? Eu jogava bola com meus amigos em alguns lugares, às vezes ficava à noite e era meio perigoso, assim, né? Por causa de coisas que acontecem que são perigosas na cidade. E eu fui muitos anos vivendo isso, e eu acho que isso me ajudou a analisar ambientes onde eu tô. Hoje, para fazer negócio. Na época era por segurança, né? Sobreviver. Por sobrevivência. E aí eu olhei e falei, cara, por onde ele vai sair, né? E aí, por aqui não vai, porque aqui é a praia. Ele só pode sair lá por cima. E aí dei a volta, parei na frente, do lado da portinha e fiquei ali. Aí daqui a pouco começou a chegar uns seguranças. Aí chegou um carro preto. Eu, certo que ele vai sair aqui, cara. E aí ele saiu e ficou do meu lado. Só tu ali? Assim, só eu, não tinha nenhuma pessoa, só eu. Porque ninguém se ligou, entendeu? Claro. Ninguém tinha habilidade de aí aqui, entendeu? A galera foi embora frustrada, né? Tipo assim, não deu. Mas nunca foi não deu, né, cara? Tem que dar, né? E aí a gente acha um jeito de fazer dar, né? E aí ele tava do meu lado, ficou do meu lado, que a gente tá assim, ó. E aí eu com meu inglês, né? Que aí, cara, na hora muita coisa trava, né? Claro. Tu fica nervoso, será que eu vou perguntar uma coisa que é relevante? O que eu vou perguntar? Eu nem lembrava que eu ia perguntar para ele. Eu ia fazer uma pergunta genérica, assim. Eu tenho uma pergunta coringa. Eu tenho uma pergunta genérica que é se tudo muda, o que nunca muda. Eu gosto de perguntar isso para pessoas que são mais inteligentes que eu, né? E são respostas muito boas, assim, né? Porque a gente vive nessa coisa de tudo mudar o tempo todo, mas o que nunca muda, né? O que fica, que é perene, né? E aí eu pensei, vou perguntar isso para ele. E aí o inglês, né, cara? Eu fiquei pensando que ele vai entender o jeito de eu pronunciar, não sei o quê. E eu aprendi uma coisa com um amigo meu que é bem curiosa sobre essa questão da língua, que a gente tem, né, uma trava, né? De, não falo inglês, não sei o quê. E ele me contou, né, que quem fala mais de 2 línguas é poliglota. Uhum. Quem fala 2 línguas é bilíngue. E quem fala uma língua é americano. Então, acho que é uma boa forma de a gente olhar para isso. A gente fala 2 línguas, cara. A gente fala português e um pouquinho de inglês, né? A gente se vira ali. Sim. Eu fiz uma reunião uma vez com uma americana e ela falou isso também. Ela falou, cara, vocês falam 2 línguas. Não se envergonhem, fale do jeito que você conseguir. Então, fica a dica aí. Até porque um gringo aqui falando um português arranhado, a gente acha lindo, a né? gente bate palma, falar olá, Brasil, né? E aí eu
eu dei oi pra ele, foi super simpático, assim, falou, tudo bem, daí eu falei, sou do Brasil, daí ele, I love o Brasil, não sei o quê. E aí eu posso fazer uma pergunta, daí a empresária dele, não, ele tem que ir e tal, daí, não, fast question. E aí ela, ok, daí, cara, aí ele ficou me olhando e tava comendo um picolézinho do Canvas, assim, tem um vídeo no meu Instagram. E aí eu fui abrir a câmera eu tava com a bolinha lá do Holland, né, na mão, assim. Microfone. E aí eu tava gravando a entrevista dele com um aplicativo que tem ali uma limitação de tempo e venceu bem na hora. Pô. E veio uma notificação ali, você quer assinar? Eu, não, agora não, cara. Até quero, mas não Cara, agora. e aí eu nervoso e não sei, e aí eu tentando fechar o negócio e a câmera, tava 37 graus, né? Tava calor, o celular quente. Tu por dentro tava 500. E aí ele me olhando, e a empresária também, e isso foi tipo 10 segundos, assim, né? E aí 1 minute, please, só um pouquinho e tal. E aí a empresária, vamos lá que ele tá atrasado, não sei o quê, e ele me olhando, assim, e tudo isso tá no meu Instagram lá. E daí o celular tava filmando. Só que não tava aparecendo que tava filmando, entendeu? E aí eu, putz, será que tá filmando? Não tá filmando? Porque não apareceu a luzinha em cima, assim, daí eu achei que não tava filmando, eu só um pouquinho. E eu tentando fechar os aplicativos, e aí a empresária pegou e levou ele. E falou, sorry, time out, né? Tipo, acabou o tempo. E ele olhou pra mim assim, saiu, e eu, ok, thank you, bye bye. Então foi o dia que eu não entrevistei o will.i.am, na verdade. E aí eu fiz um vídeo contando isso, como... Aí o celular voltou, né? E o celular voltou logo em seguida. Segundos depois. E aí voltou. eu olhei e ele tava gravando ainda. Daí eu disse, vou pegar essa gravação. Porque daí tu vê ele olhando assim, ele... Esperando, e vamos, a empresária meu falando que pegou o som dela daí, né? Dela. E aí o vídeo ficou mais legal do que se eu tivesse. Rafa... Mas isso foi uma grande história. Sensacional. Muito bom. Se tudo muda, o que nada muda. Eu sabia, cara. Eu sabia que ia ser usado contra mim. Que eu. Eu acho que a conexão humana nunca muda, né, cara? E eu acho que a gente valoriza muito isso, né? Eu acho que a tecnologia, ela vem para ampliar as nossas habilidades. Eu sempre tento ver dessa forma, né? A tecnologia vai te ajudar a tu ampliar o que tu já é bom, né? O que tu já faz bem. Ontem eu estava falando com uma amiga designer que está preocupada, que é IA, não sei o quê. E eu falei, cara, tu tem um olhar único sobre o teu trabalho, né? Tu traz referências, coisas do teu dia a dia e coisas que tu sabe que se conectam às pessoas que pouca gente tem, e a IA não vai saber, assim, né? Ela vai evoluir, óbvio, mas essa coisa de conexão acho que é importante, porque quando a gente olha para a teoria da compra, ela é emocional, né? Ela não é racional, né? Então, assim, tu compra por motivos emocionais, porque tu quer fazer parte de um grupo, porque tu quer ser visto de um jeito específico, porque tu gosta daquilo de alguma forma, né? Então, assim, essa questão emocional, a conexão humana, é o que a gente está fazendo aqui. Né? Talvez a gente está criando aqui um laço de, gosto dela, gosto dele, né? E isso é uma coisa que nunca muda, assim, né? Eu costumo dizer que os grandes projetos que eu fiz e que eu fechei foi na reunião presencial. No happy hour, na janta, no almoço com o cliente. Isso nunca muda, cara, né? O que eu vou entregar para ele vai ser hoje melhor, mais rápido, com mais volume, porque a IA vai me ajudar a fazer isso. Mas na hora de fechar ali é ser humano com ser humano, entendeu? E eu acho que isso nunca vai mudar, né? O teu jeito de se conectar com as pessoas. Isso estou falando do ponto de vista de negócio, né? De fazer negócio, né? Vendas enterprise, como a gente fala, com grandes empresas, é ser humano, cara. Então, assim, às vezes a gente vai fechar um projeto, por exemplo, agora a gente está no momento de apresentar projetos para o ano que vem. Esses eventos que a gente vai, eu estou botando ali na proposta que eu vou levar o cliente junto. Porque o cliente quer ir, cara. Ele é um ser humano. Ele quer ir para Barcelona com nós. E é tão legal para ele quanto pra gente, né? Claro, né? Então, tipo assim, por exemplo, já aconteceu do cara vir palestrar num evento nosso, a gente tirou uma foto e ele falou com a mãe dele, a mãe dele chorou quando soube que ele ia no Gramado Summit, por exemplo, né? Que é um evento que a gente faz bastante. Eu lembrei disso, pedi pro fotógrafo tirar uma foto bonitona, a gente mandou pelo correio para ele a foto. E ele falou, cara, inacreditável o que vocês fizeram. E a minha mãe botou na parede da casa dela, meu filho palestrando em Gramado. Quanto vale isso, Thiago? Né? Então, assim, isso nunca muda, cara. Né? Tipo, a câmera talvez vai ficar melhor, a qualidade, o jeito de enviar, ou não sei o quê. Acho que isso vai mudar. Mas eu acho que essa coisa de conexão humana, para mim, nunca vai mudar. Né? O vendedor, né? Tu falou sobre... O vendedor é aquele cara que te conquista, né? Eu tenho um irmão que tem uma loja e ele um dia estava me contando que tinha
uma vendedora que vendia 5 vezes mais que as outras. E aí eu lembro que era época de final de ano, ela queria sair e tal, e ele foi lá, fez uma proposta para ela, disse, não, eu vou te pagar o dobro ou mais até. E aí eu fiquei pensando assim, né, é o mesmo produto, é a mesma loja, tem a mesma estante, né, tem tudo igual, as clientes são, em tese, as mesmas, assim, né, que entram, mas ela consegue vender mais. E aí eu lembrei de uma outra história, só para complementar isso, do quanto é a conexão do ser humano. Uma vez eu conheci um cara, assim, fazendeiro, um cara super simples, chinelo de dedo, bermuda, camiseta, mas com muito dinheiro. E ele chegou numa feira de agronegócio, e aí tinha uma caminhonete para vender. Na época era 150, hoje é uns 300 mil, tá? Uma caminhonete, né? E aí ele chegou para um vendedor e ele tava daquele jeito. E ele perguntou assim, caminhonete tal, quanto é? E o vendedor olhou para ele assim, é 150 mil. E disse que virou e continuou conversando com outra pessoa, assim. Ele olhou, ele entendeu, né, que o cara cagou para ele, né? E aí ele pegou, fez a volta, chegou num outro vendedor, assim, amigo, tu pode me ajudar? E aí o outro cara já atendeu ele melhor e tal, assim, caminhonete tal, não sei o quê. Tu tem ela na cor prata? Tenho. Eu vou querer uma, eu vou pagar à vista. E aí disse que o antigo vendedor olhou assim, disse, não, ele é meu, ele tá sendo atendido por mim. E ele disse, não, tu não tá me atendendo. Tu olhou para mim, tu achou que eu não tinha dinheiro, me julgou na hora, escolheu não me atender e não me atendeu. Eu vou comprar com esse cara aqui à vista, eu quero a caminhonete e tal. Sim. Então, é isso, é a conexão das pessoas e só o olhar e escutar, né? O olhar e escutar. E a gente está vendo vários movimentos agora, né? Ontem eu estava lendo uma pesquisa sobre eventos menores, que as pessoas estão buscando pequenos eventos para conexão, entendeu? Porque às vezes tu vai num evento tem 100 mil pessoas, 70, cara, não vai falar com as pessoas, É um né? saco, Vai falar com poucos, assim. Claro que às vezes é importante, né? Todo o boom dos coffee parties agora que tá tendo, né? De tu ir tomar café. E, claro, tem a questão do jovem não querer mais álcool, que eu acho que é um outro ponto, sim, também. Mas é conexão de novo, né? Tipo, tu vai lá para se conectar com as pessoas, né? Eu fui esses dias super legal ali, uma galera que eu nem conhecia e tal. A gente tomou café e fez network, fez negócio, teve palestra, teve não sei o quê. Mas eu acho que tu olha para esses produtos que têm mais engajamento, o centro disso é a conexão humana, assim. Eu acho que normalmente é isso, assim, é algo que tu se conecta. Os creators, os influenciadores, quando eu posto alguma coisa, por exemplo, que é mais informativa, tem menos engajamento. Quando eu faço um vídeo dizendo o que eu acho, tem muito engajamento. Porque as pessoas se conectam, né, com aquilo, né, de uma forma genuína, assim, né. A gente está agora até falando de... Ano que vem vai ter a questão eleitoral, né, e eu estava falando esses dias sobre isso. Os grandes políticos, assim, os que têm muitos votos, eles têm uma conexão com as pessoas muito forte. Independente se tu é direita ou esquerda, centro, seja o que for, quem se elege, né, por um grande número de votos, normalmente é quem consegue ter uma conexão grande com as pessoas, né? E fala, e é popular, e tem empatia, aquela coisa toda. Então, acho que isso nunca vai mudar, assim, e espero que não mude, né? Teu pai e tua mãe entendem o que tu faz? Mais ou menos, assim. Trabalha em escritório. Eles gostam muito, assim. Na verdade, a minha mãe, algumas coisas, ela é hater do que eu faço, porque às vezes eu dou palestra de camiseta preta. Ela fala, meu filho, tu vai dar uma palestra, tem que botar uma roupa social, uma gravata. Às vezes ela olha as fotos, né, que postam, ela, tu foi mal arrumado, meu filho. Mas, assim, eu acho que hoje em dia eles entendem mais, né, porque eles já foram em palestras minhas, né, sem eu saber, assim. Teve um episódio do Fórum E-Commerce, que é um dos principais eventos que tem no Brasil. Eles foram fazer um evento em Porto Alegre, no Barra Shopping, e eu contei para a Vivi, que é uma das donas lá do evento, que eu já vou há 10 anos nesse evento, porque é o maior evento de e-commerce do mundo, se tornou agora, né? E falei só isso para ela, assim. Daí ela me convidou para palestrar em Porto Alegre. Eu, nossa, realização de um sonho e tal. E aí ela combinou com a Cíntia, que trabalha comigo, né? De levar meus pais. Porque ela falou assim, teus pais devem gostar. Daí eu falei, eles nunca foram, porque às vezes a logística é complicada, né? Eles moram ainda em Gravataí, né? Então, assim, em alguns lugares é mais difícil de levar eles, tal, pela distância, né? E tudo mais. E aí ela foi me apresentar e falou, esse próximo palestrante esperou 10 anos por esse momento. Ele vai nos eventos, ele é estudioso, está lá sempre anotando, perguntando e se conectando com as pessoas. E a gente está muito feliz de ele poder palestrar agora, nesse momento. E ele falou que ele levou 10 anos porque ele tinha que se preparar também para esse momento. E isso também acho que é uma lição importante, né? Hoje muita gente acha que tudo é rápido, né, cara? E as coisas demoram, né? Demorei 10 anos para palestrar no lugar que eu queria.
E ela falou, e aí para esse momento importante, né, a gente não podia ser só nós para assistir a palestra dele, então eu queria que Dona Cátia e seu Paulo levantasse, e eu, como assim, velho? Desestabilizou ali. E aí eu olhei assim, meu pai e minha mãe levantaram, assim, tava lá no fundo, assim, e aí todo mundo bateu palma, assim, e ela, com vocês, Rafael Martins. E aí eu, e agora o que eu faço? Vou dar uma chorada aqui antes, pera. Como é que era o quadro do Faustão, aquele mês? Era o... Arquivo confidencial. Confidencial, bicho. E tem coisas que eu conto na palestra sobre meu pai e minha mãe. E eles estavam Porque, ali. assim, as pessoas me veem como, cara, tecnologia e tal. Mas, na verdade, eu acredito que eu cresci muito nesse âmbito porque eu falo de uma forma simples, cara. Esses dias uma pessoa até falou que era o Drauzio Varela da tecnologia. Vai, elogio, nossa, Drauzio. Porque eu explico de uma forma simples, assim, didático, né, e tal. E eu dou exemplos do meu pai e da minha mãe porque eles não são nativos digitais. E a relação deles com a tecnologia é a relação da maioria das pessoas, né? As pessoas que entendem o que é um podcast, por exemplo, são poucas pessoas, né? Nós aqui, a gente está desbravando esse tema aqui, né? Vocês, né, principalmente criando essa estrutura aqui. Então eu dou muitos exemplos deles. Aí tem um slide que tem uma foto do meu pai e uma conversa minha com ele no WhatsApp, porque quando eu dei o celular com o WhatsApp para ele a primeira vez, ele ficou 6 meses só dando bom dia e boa noite. E aí a minha conversa com ele é basicamente bom dia e boa noite. E aí eu falo na palestra que eu achava que meu pai era um chatbot, porque ele ficava só falando a mesma coisa. Ele hackeou o celular e ele criou. Aí eu explicava que era um chatbot falando isso e tal, não sei o quê. E a minha mãe hoje vende lasanhas no iFood, né? A gente estava falando sobre isso aqui em Gravataí. E aí eu acompanho quase com uma visão antropológica, assim, de eles entendendo o que é o iFood, né? Tipo assim, a minha mãe falou um dia, Rafa, me leva no iFood, sabe? E aí, só tu parar para pensar nisso, tipo, cara, as pessoas não sabem o que é uma startup, uma empresa de tecnologia. Eu falei, como assim te leva no iFood, mãe? A minha vizinha falou que vende doce lá, e eu queria ir lá para falar com eles. Daí eu falei, não, mãe, mas não fala com eles. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou explicar, cara? Porque para nós é óbvio, né? Mas para quem não está familiarizado com isso, não é óbvio. Claro. Daí eu falei, não, mãe, é um aplicativo que a gente instala, faz um cadastro. Daí ela, mas como é que eles vão saber se a minha lasanha é boa? Daí eu, é mesmo, né? Tipo... Boa pergunta. Eu falei, eles não sabem, mãe. Aí as pessoas vão pedir, vão avaliar. Daí ela achou estranho. Né? Mas, enfim, a gente fez e hoje ela vende lasanha. E eu conto essas coisas na palestra. Regina Lasanhas. Regina Lasanhas no iFood, em Gravataí, hein? Olha. Cara, e ela aprendeu a acompanhar a avaliação. E eu tava falando aqui antes também que ela fala de uma forma muito humanizada no chat quando a pessoa pergunta. Às vezes eu leio lá as perguntas. Uma menina que estava grávida esses dias pediu. E ela falou, eu tô grávida de 8 meses, eu pedi, aí eu fiquei em dúvida depois que eu pedi se é congelada ou vem pronta. Daí minha mãe mesmo que responde, né? Tá grávida? Parabéns! Não sei o quê. É menino, menina e tal, não sei o quê. Tipo, quem que responde assim no iFood, né? Exatamente, eu só responderia Kong. Só que aí vem aquilo que a gente tá falando, a conexão humana, né? E aí a mulher, que legal, pô, parabéns pelo atendimento, não sei o quê. E aí a minha mãe fala, vou mandar com mais queijo, porque agora você tá comendo por 2 e tal. Isso é fidelizar cliente, o cuidado, cara? né, Rafa? Tu acha que ela vai querer comprar de quem a próxima? E essa é uma das pessoas que mais compra da minha mãe, porque tu consegue ver... Super fã. Super fã. Mas aí, voltando à palestra, aí acabou, né? Aí chamaram meus pais lá na palco, deram uma flor pra minha mãe. Quando tu palestra no e-commerce, eles te dão um troféu de participação. Aí meu pai me entregou, tipo, cara, tudo super legal. Aí estava descendo, assim, da escadinha, e meu pai falou, tem que mudar aquela foto lá que tu botou no slide. Eu pareço meio velho naquela... Então, assim, aí eles começaram a entender melhor o que eu faço, mas eu acho que tem alguns símbolos sociais, né, que eu acho que o Thiago vai entender, vocês todos, né, mas estar na 0 hora, né, é uma coisa, tipo, pra família, claro, né, e pros vizinhos. Pra sociedade, os tios que não falam contigo, né, te veem na TV, né, te veem ali, então acho que isso foi um touch point, assim, social para mim, importante. Primeiro na Band, né, que eu fazia no Jornal da Band, eu aparecia na TV, né? E aí as primeiras vezes que eu aparecia, meus tios estavam olhando lá e falavam,
Kátia, o Rafael tá na televisão. É ele, né? Porque eu vi aqui, é muito parecido e tal. Então, acho que aí eles começaram a entender e hoje eles falam que eu trabalho com tecnologia e é isso, né? Ótimo. No fim das contas, que a gente Uma tem uma ótima escola Entendem. né, que faz educação, né? Que tem projetos de educação e tal. Então eles entendem mais ou menos. Porque meus irmãos não trabalham na área da saúde, né? Meu irmão é farmacêutico. Muito mais fácil de explicar. E a minha irmã Receita, trabalha com medicação. prótese dentária. Né? Então, Arruma os tipo, dentes. Pronto, né? Duas respostas fáceis. Então é fácil assim de explicar, mas eu acho que no fim das contas assim o que eu falo, né, é que eu sou professor e é o que eu quero continuar sendo, assim. O Clóvis de Barros fala isso, né, que as pessoas falam quando vai se aposentar, vai para praia, vai para aproveitar a vida, e ele fala, cara, dá aula eu aproveito a vida. Né? E eu tenho esse sentimento, assim, sabe? Estar aqui com vocês é um prazer, cara. Poder compartilhar o que eu aprendi com mais pessoas e talvez isso vai ser útil para a pessoa. E talvez isso vai mudar uma coisa que ela pensa, ou o jeito que ela faz, ou talvez até dar um gás ali, né? Para a pessoa, pô, cara, saiu de Gravataí, foi para Cannes, cara, talvez eu também consiga. Né? E eu acho que tem esse papel, né? Isso que a gente está fazendo aqui, né? De empoderar as pessoas, de inspirar as pessoas, né? De trazer um pouco desse dia a dia. E como eu estava falando, não é um superpoder isso. Isso é a vida dos brasileiros, cara. Né? Isso é o dia a dia. É correr atrás, tomar mais sim do que não, mas né, tu conviver com isso e pensar, cara, mas eu acredito no que eu faço. Rafa, eu queria te perguntar, tu falou agora sobre ir atrás e conseguir mudar, né? O nosso podcast, não por acaso, se chama Bacipod, porque somos dois jornalistas que deixaram a carreira que as tias assistiam. Fomos os loucos da família. Como assim sair da RBS? Eu sou o louco mais recente, a Yasmine é uma louca um pouco mais tempo. Eu vou ter o primeiro verão agora que eu vou ter que chegar a explicar para as minhas tias por que eu não estou mais aparecendo na TV, né? Por que tu largou a RBS? Obrigado, RBS, uma empresa que eu não tenho nenhum tipo de ingratidão. Se alguém me conhece, se eu sou o que eu sou, foi porque durante 13 anos eu estive lá. Se fosse ruim, eu não ficaria 13 anos, né? Sim. Ninguém é tão louco assim. Eu queria saber quando que foi o teu ponto de virada, né? Porque, assim, um cara humilde, que morou na Coab em Gravataí, mãe faxineira. Hoje, eu acho que todo mundo pensa assim, ou pelo menos eu penso assim, o que pode ser que vai mudar minha vida? Como é que eu posso enriquecer? Ou nem só enriquecer, mas ter sucesso, né? E aí, a gente já conecta com a tua marca na pele, né? Como que o Cher, o Rafa, ele tem uma tatuagem, nos mostra, por favor, Rafa, do Cher, demonstrando mesmo o que o Cher mudou, né? Que Cher é de compartilhar, né? Cara, eu falo que, assim, a educação mudou minha vida, né? E eu sou o maior torcedor da educação, assim, porque eu acho que eu tive vários touch points na vida, assim, né? Um deles foi quando eu comecei a estudar outras coisas, assim, além do tradicional, estudar informática. Meu primeiro emprego foi de office boy, eu ganhava R$120 por mês. E desses 120, 80 eu pagava meu curso de informática. Quem pagava era minha mãe, na verdade, porque naquela época eu dava o dinheiro para a mãe, né? E ela administrava e tal. Dá uma água em Cannes. Sem gás. Sem gás. E aí, quando ela ia pagar a mensalidade, ela falava, você tem que dar um emprego pro meu filho. Porque ele é dedicado, ele estuda, ele tá sempre, não falta aula, não sei o quê. Foi o primeiro mês. Aí, segundo mês, ela foi de novo. No quarto mês, eles estavam dando emprego para esse cara. E aí, quase tudo foi por causa dos meus pais, cara. Eu acho que isso é importante a gente falar também, assim, valorizar, né, a nossa origem, a questão da ancestralidade que muita gente está falando hoje, né, esse tema de ancestralidade, entendendo, né, de onde vem, né, porque tiveram outras pessoas que asfaltaram vários caminhos para que hoje a gente consiga fazer determinadas coisas, né, a questão das mulheres, né, e outros grupos, enfim. Então, acho que isso veio muito da minha mãe, assim, né, e do meu pai. E aí eu consegui um estágio na escola, virei monitor da escola, depois virei professor dessa escola, depois virei coordenador dos professores dessa escola e depois eu virei coordenador dos coordenadores de todas as escolas, né? Sempre estudando muito. Então, assim, o meu superpoder é gostar de estudar. Acho que esse é o meu superpoder. Eu estudo todos os dias. Quando estava falando ali do ChatGPT, eu vim falando com ele aqui. Eu disse, eu queria saber mais sobre tal assunto. E fiquei ali conversando com ele. Hoje é bem mais fácil, né? Estudar, né? Porque a gente tem mais acesso e tal.
quem tem acesso à internet também, que não é Não a é maioria todo das mundo. pessoas, né? Porque sempre quando as pessoas falam, todo mundo, eu falo, cara, todo mundo é muita gente, né? Então, acho que esse foi um touch point, assim, da educação, né? Mudando a minha vida. Eu como profissional, inicialmente. E aí depois eu trabalhei um tempo no varejo, trabalhei na Labs, trabalhei no Grupo Paquetá. Depois eu trabalhei na Cadastra, que é uma agência, né, bem grande hoje, que está em vários lugares do mundo, mas começou em Porto Alegre e tinha 30 funcionários, eu era um deles. E eu ia muito para São Paulo para participar de eventos. Meus amigos não podiam ir, meus colegas, né? Porque é caro, né? Ir para São Paulo, né? Passagem, hotel, tudo mais. E eu pensei, cara, a gente tinha que fazer um evento aqui em Porto Alegre. E aí eu montei a ideia do que seria um evento, o Share não existia ainda, né? Começou a existir a partir daí. E aí fui lá, estava no sofá da minha casa, com meu notebook ali, o que seria um bom evento, né? O que seria... O que eu não gosto em eventos? E o que eu ano gosto? foi isso? Só pra... 2013, há 12 anos atrás. Acho que esse é um bom ponto de partida para quem está nos escutando, assim, sabe? Que é criar algo que tu verdadeiramente acredita. Porque vai ser difícil, mas quando tu verdadeiramente acredita, tu não desiste, sabe? Tipo, cara, tu tem uma visão de, tá, ele não entendeu. Né? Ou talvez eu não fui tão bom no meu pitch, mas assim, alguém vai gostar, alguém vai entender. No próximo eu vou melhorar. Eu vou melhorar e talvez o cara goste mais do que eu tô falando, né? A pessoa que eu tô falando. E aí eu fui na SPM, na recepção da SPM, porque eu pensei, tem que ser na SPM, porque a SPM é a referência, né? Tem auditório, tem os alunos e tal. Cheguei lá na recepção e não conhecia ninguém na SPM. Fui só com o meu notebook e com o que eu acreditava muito. Com a tua vontade. Fui com o meu coração. E aí cheguei lá e a recepcionista falou, o senhor marcou horário com o diretor? Daí eu disse, não marquei, mas se ele não puder... Minha meta era conseguir um horário com ele um dia. E ele me recebeu, o professor Genaro, né? E aí ele falou, manda ele subir aí. Daí eu subi, sentei na frente dele assim, e aí falei, professor, tudo bem? Eu sou o Rafael, não sei o que, eu quero fazer um evento aqui em Porto Alegre, porque eu vou muito a eventos... Aí liguei a quinta e fui. E aí, cara, falei com o coração. Falei, eu acredito muito nisso. Nosso mercado precisa, tem muita agência aqui, grandes profissionais. A gente precisa trazer os caras para cá, porque é difícil para São Paulo, é caro, né? E às vezes a pessoa não consegue, mas ela precisa. E isso vai ajudar a evoluir nosso mercado aqui, local também. E fui, eu comecei a ver que eu puxava argumento que eu nem sabia, mas era porque eu acreditava muito naquilo, né? E acho que acreditar muito faz todo sentido, né? E aí ele olhou para mim e falou, cara, que maluquice isso aí, né? Tipo, mas foi no dia 10 de novembro de 2013 essa reunião, às 13h30 da tarde. E aí, que ali a minha vida mudou. Não só a minha, mas de outras pessoas, né? E aí, aí ele falou, cara, mas quando tu quer fazer o evento? Daí mês que vem. E aí, tá aí, o que tu tem já? Eu disse, essa reunião. Tem eu. Eu falei, cara, mas assim, eu vou fazer, cara. E eu acho que isso também é uma visão importante. Assim, eu vou fazer, cara. Se não for contigo, vai ser com outra pessoa, ou talvez a 40ª pessoa que eu vou falar, mas eu vou fazer. E eu acho que isso também Impulsiona. inspira, motiva, sabe? A pessoa, cara, eu quero estar com esse cara. Ele vai fazer, mesmo se não for comigo, então que seja comigo, né? E aí ele falou, cara, mas olha só, dia 7 de dezembro, que é quando tu quer fazer o evento, é verão, quinto dia útil, as pessoas vão pra praia, né? Ou vão pro parque. E eu acho que isso também é uma... Estamos abrindo vários parênteses aí durante a fala, mas eu acho que é importante. Quando você pensar em criar um projeto, vão ter muitas pessoas que vão fazer tu não fazer o projeto. Porque a gente tem uma geração antes da nossa, que eu acho que a gente é contemporâneo de idade aqui, que é pelo seguro, né? Tipo assim, não, tu já tem um bom emprego, o que tu vai ficar inventando coisas, né? Tipo assim... Carreira. né? Tu já tem uma carreira, já tem um trabalho consolidado numa empresa conhecida, tu já tem o salário, fica quietinho aí, né? E eu ouvi muito isso. E não eram de pessoas que não gostavam de mim, pelo contrário, pessoas que gostam de mim. Claro, com a segurança. É meu pai que me liga agora todos os dias. Tá bem, filho? E aí tá indo bem? Não, mas eu acredito nisso. E eu acho que acreditar, né, foi uma coisa importante. Aí eu falei, não, mas vai dar certo, professor. Me ajuda aí. Daí ele disse, mas o que tu precisa? Eu disse, eu preciso do auditório, porque eu não tenho como pagar. E eu não tenho dinheiro. Eu falei para ele, tenho R$0, mas eu vou fazer. 0 dinheiros e um sonho. Essa reunião. E eu queria entrar na sala para divulgar para os alunos durante a semana. Se vocês puderem me ajudar a pagar o cofre. Eu preciso de tudo, né? Mas isso é o mínimo. Daí ele, cara, deixa eu olhar aqui, o auditório, dia 7 está livre, vou reservar para ti. E aí ele reservou e chamou a secretária dele e falou, esse rapaz é Rafael, né? Daí Rafael. Ele vai passar na sala dos alunos, aí fala com a coordenadora para liberar ele, vai divulgar um evento que a gente vai fazer aí e tal. E vamos pagar o cofre também para ele, vamos ajudar ele.
Ele falou, cara, porque isso é uma ideia maluca, mas eu acredito que os malucos que vão mudar o mundo. Então, agradeço até hoje ao professor Genaro, né? Porque ele foi o cara que acreditou. Tu é maluco. É. Tu é maluco mesmo. E o que de mais maluco tinha, assim? Qual era a tua maluquice naquela época, assim? Pra época, né? Era fazer um evento sem conhecimento em evento, numa época que ninguém fazia evento, né? Só que eu acreditava que tinha espaço para fazer uma coisa diferente do que já era feito, né? Que é os eventos, por exemplo. Muitas vezes tu vai assistir alguém e aí tu quer falar com aquela pessoa, né? Tu admira ela, o trabalho dela e tal, e tu não tem essa oportunidade. Às vezes a pessoa sai por trás, vai embora e tal. Então isso sempre foi uma premissa do Share. O palestrante a gente traz um dia antes e quando a gente convida, a gente fala, cara, a gente gostaria muito que tu ficasse durante o dia no evento, independente do horário da tua palestra, porque tem muita gente que gosta de ti e quer falar contigo. E pra pessoa vai ser aquele momento mais importante. E, cara, isso pode mudar a vida da pessoa, entendeu? E essa foi uma das premissas, assim, né? A pessoa tinha que estar trabalhando com aquele conteúdo e tinha que ser gente boa, a gente falava. E aí a gente fez, deu tudo certo. Aí depois fui nos meus amigos e falei, ajuda a pagar a passagem do fulano, ajuda a pagar o hotel do não sei o quê. Fui passando o chapéu, todo mundo ajudou. Alguns falaram, cara, não tem dinheiro, não acredito. Beleza, próximo. Os nãos. Que é o que a gente tem hoje no Share, vários chavões, assim, um deles é o Next, né? Tipo assim, não deu certo, Next, próximo. Alguém vai entender, vai acreditar e vai dar tudo certo, né? E aí a gente divulgou o evento em 15 dias e lotou. Foram 160 pessoas. Sobrou R$300 no final e a gente usou para beber com os palestrantes. Sensacional. E foi demais, cara. Várias pessoas falaram, mudou minha vida, não sei o que e tal. Aí no outro ano, 2014, em março, a gente fez outra edição do Share Talks, né, que era o nosso segundo evento. E aí aconteceu uma coisa que mudou nossa vida também nesse segundo evento. Parou um ônibus do lado da SPM e começou a descer um monte de gente. E veio um cara falar comigo e falou, tudo bem, o senhor que é o dono do evento? Sim. A gente veio do Paraná de ônibus para o seu evento. Caraca. Um aluno do curso de publicidade viu a divulgação e pediu para o coordenador do curso de publicidade levar eles para o evento, porque era um evento super legal, diferente da maioria dos eventos. Um outro louco que acreditou. É o maluco do Paraná. E aí a gente... A PUC deu o ônibus e a gente comprou os ingressos e veio 42 alunos pro teu evento. Caraca, e aí massa. Meu Deus, né? Que legal, obrigado, seja bem-vindo. Aí aconteceu o evento aí no final do evento, ele veio de novo e falou, cara, a galera tá transtornada. Eles estão muito felizes, eles gostaram muito e eles querem que o evento vá pro Paraná. E aí eu falei, cara, eu nunca imaginei nem ir para o Paraná, né? Virar fazer um projeto meu lá, né? Sobe no ônibus. Mas eu acho que é aquele ponto das crenças limitantes, né, cara? Que é aquilo que eu falo que o mundo é muito maior do que o que nos foi ensinado que é o mundo, né? O mundo é muito grande, cara, e a gente pode fazer o que a gente quiser. Não quer dizer que vai ser fácil. Não quer dizer que a gente tenha conhecimento para chegar lá. Talvez a gente tenha que fazer isso. Mas é possível. Olha tudo que eu fiz, a gente foi para Cannes, cara, esse ano, né? E aí o cara falou, cara, o que tu precisa? Daí eu repliquei o formato da SPM, eu preciso do auditório, deixa eu divulgar para os alunos, me ajuda a divulgar, não sei o quê. E aí a gente fez o evento no Paraná. E de 2014 a 2019 a gente fez 110 eventos em todas as regiões do Brasil, de Porto Alegre a Manaus. Sensacional. Replicando o formato. Faculdade, curso de publicidade, a gente levou 50 mil pessoas nos eventos. Espalhando conhecimento. Até 2019. E aí a minha vida mudou totalmente, né? Assim, porque a gente viajava sempre nesta lógica que é o núcleo de tudo que a gente faz até hoje, dar acesso à educação de qualidade para as pessoas. Tudo que a gente faz até hoje tem que responder essa frase. Nos dias difíceis eu falo para a galera, porque tem dia difícil, né, cara? É difícil às vezes. Tu foi lá, apresentou um projeto, não foi aprovado, putz, que ruim, né? Tu não... Lembra por que tu tá fazendo o que tu tá fazendo. Isso sempre vai te motivar. Pelo menos a minha é o que acontece. Às vezes tem dias difíceis e eu falo, cara, mas eu tô trabalhando para dar acesso à educação de qualidade para as pessoas. E quem vem trabalhar no Share, quando eu falo com a pessoa, eu falo, legal, que tua trajetória, mas eu preciso que tu entenda uma coisa só, de tudo que tu vai fazer a partir de agora. O que tu vai fazer vai contribuir para a gente dar acesso à educação de qualidade para mais pessoas. Tu concorda com isso? Tu gosta disso? Se conecta com isso? Sim. Então é isso aí. Enquanto isso se manter ativo em ti,
tá tudo certo. O resto a gente resolve. A gente arruma. Se tu ficar doente, para ficar em casa, não sei o quê. Mas assim, enquanto eu acreditar que tu ainda acredita nisso e nós dois acreditarmos nisso, vai dar tudo certo, cara. A gente vai falar, a gente vai dar um jeito, a gente vai vender, a gente vai correr atrás e tal. E aí, em 2020, veio a pandemia e a gente parou de fazer o que a gente fazia. Porque era tudo presencial e com aglomeração. Aí a gente criou uma plataforma, que é o Clube Share, que tem até hoje, que é uma plataforma que as pessoas assinam, tipo Netflix, só que ao invés de cursos e séries, tem cursos e formações. Quando a gente criou o Clube Share, eu lembro como se fosse hoje. A gente fez uma reunião com o financeiro porque a empresa ia quebrar. Porque a gente parou de faturar quase 100% do que a gente faturava e cheio de conta para pagar. E aí o financeiro falou, cara, a gente vai quebrar. Daqui 2 meses a gente não vai mais ter dinheiro para pagar as contas e a empresa vai quebrar. E aí nesse dia eu falei, galera, por que a gente faz o que a gente faz? Vamos lembrar aqui de novo. E aí, se tu perguntar para qualquer pessoa que trabalha no Share, ela vai saber responder. Porque eu falo isso todos os dias. Eu falo, cara, a gente vai dar acesso à educação de qualidade para mais pessoas. Como a gente pode continuar fazendo isso? Online. E aí a resposta saiu rápido, cara. Porque voltou para a essência, assim, do porquê tu faz o que tu faz, assim. Aí a resposta fica fácil, assim, sabe? Vem rápido. E aí, tipo, vamos criar uma plataforma de cursos. Os cursos que a gente faz, vamos gravar e a gente vai atingir mais gente até. Porque pessoas que não conseguem ir no presencial e tal. Daí no primeiro ano a gente teve 1.000 pessoas. No segundo ano, 2.000 pessoas. Hoje tem 10.000 pessoas na plataforma. E teve uma menina que me mandou uma mensagem uns 2 anos atrás, falando, Rafa, tu não me conhece... Acho que é Vitória o nome dela. Eu moro no interior de Manaus e a minha avó assina o Clube Share com a aposentadoria dela há 6 meses. E eu nunca achei que eu ia estudar com professores do nível que tem no Clube Share, que são profissionais de São Paulo, que trabalham em grandes empresas e tal, né? Queria te agradecer por ter criado essa empresa. E por causa disso, eu consegui um emprego numa agência de Manaus. E hoje eu me sustento e sustento a minha avó com o meu trabalho. Então, eu queria te agradecer por ter criado uma coisa acessível, que é R$ 49,90 a assinatura. Né? E a pessoa tem acesso a mais 100 cursos. E de alta qualidade, com certificado. Nem estou vendendo aqui a plataforma, estou só contando. Perfeito, né? mas é isso mesmo. Ela falou porque se fosse R$80, minha avó não ia conseguir pagar. Porque tem os remédios, tem o dia a dia, tem a vida mínimo, e tal. Provavelmente deve ganhar. Ela falou, então, muito obrigado por ter criado essa empresa. Aí eu peguei esse print e mandei pra galera. Falei, galera, lembra que eu falo todos os dias? Tá. Olha isso aqui, ó. Tá aí. É isso aqui, cara. A gente trabalha para isso. Claro que aí tem o dinheiro, a gente quer dinheiro. A gente não tá falando que não quer. Precisamos. Eu tenho sonhos, eu tenho objetivos, mas assim, enquanto tiver uma pessoa que precisa de educação, eu estarei lá, sabe? É tipo isso, assim. Essa é a minha missão de vida, assim. Então, por exemplo, quando a Band me convidou para participar, isso se conectava ao dar acesso à educação para as pessoas, porque educação é isso aqui que a gente está fazendo também. Não é mais uma sala de aula apenas, né? É também, mas não é só isso. Então, assim, tudo que a gente faz é baseado nisso. Às vezes as pessoas me convidam, por exemplo, para dar palestra, e hoje eu consigo cobrar para dar uma palestra. Mas às vezes eu não cobro, cara. Porque às vezes a pessoa fala, olha só, é a primeira edição do evento, não tenho dinheiro, daí eu falo, cara, vamos lá, vai dar tudo certo. E aí a pessoa vem até meio murcha, assim, sabe? E eu vou te ajudar o teu evento crescer, vou te apresentar umas pessoas. Que nem o Conde. Tamo porque, junto, irmão. Porque é isso, assim, sabe? Tipo, quando tu vê verdade na pessoa, tu quer ajudar, sabe? Perfeito, tipo assim, é isso mesmo. Cara, se eu fizer isso aqui, essa pessoa vai chegar no céu, entendeu? Tipo, ela vai deslanchar, assim. Então, acho que a educação foi o grande touch point da minha vida, assim. E eu tatuei o logo do Share muito, muito além do Share, porque é sobre compartilhar, né? Eu sou fanático por compartilhar. Eu compartilho tudo que eu aprendo, né? E eu acho que isso também é um paradigma, assim, né? Do gaúcho, principalmente, né? De esconder o que sabe. Eu falo tudo, cara. Me pergunta, eu falo tudo. Eu só não falo o que o advogado disse que eu não posso falar. Para não ser processado. Conversou com ele antes de vir aqui hoje? Antes de vir, eu sempre falo. Então, mas, assim, fora isso, cara, eu conto tudo, cara. Mas conta a estratégia, mas aí vão... Cara, quanto mais gente souber, melhor. Uma vez eu estava num painel com mais 2 empresas de educação que fazem algo parecido com o que a gente fala, e o cara falou, Rafa, como é concorrer com eles? Eu falo, cara, não concorro com eles, cara. Quando tu acredita muito no que tu faz e tem mais gente fazendo, tu fica feliz. Porque eles são teus aliados. Sim. Porque eu falo, dando certo. eu falo, cara, se o Erickson, que é o do Plugstars, por exemplo, se ele fizer bem o trabalho dele, eu vou achar ótimo.
Porque vai ter mais gente que está tendo acesso à educação. Porque, no fim das contas, o que eu faço é isso, cara. Eu sou CEO do Share, que é uma empresa conhecida em alguns lugares, eu ganho bastante dinheiro, eu tenho uma vida boa, mas, assim, a essência é sempre isso, assim, é dar acesso à educação de qualidade para as pessoas. Por exemplo, hoje a gente tem investidores que investem no Share e tal. Quando eu apresento a tese para eles investirem, o cara fala, cara, mas qual que é o teu sonho grande, assim? Eu falo, cara, meu sonho grande é dar acesso à educação para maior número de pessoas. Tu, como investidor, consegue me ajudar a fazer isso com o teu dinheiro, com a tua expertise, com as portas que tu pode abrir para mim? Posso, sim. Então tá tudo certo. Tá fechado aqui o acordo. Porque já teve investidores que falaram assim, não, acho que tu tinha que cobrar mais a mensalidade. Acho que tá muito barato. Se tu cobrar R$100, a gente vai dobrar a receita, que aí vem o capitalismo, né? Fala, a mão do capitalismo, ela é feroz, né? Então, assim, cara, se tu cobrar 100, tu vai ganhar muito mais. Daí eu falei, cara, mas quem te disse que eu quero ganhar mais? Eu quero que mais gente use. A minha tese é essa, não é do dinheiro. Se mais gente usar, talvez eu vou ganhar mais dinheiro, mas aí vai ser a consequência, de fato, sabe? Que é uma coisa que a gente fala, que é tu correr atrás do propósito e não do dinheiro. Porque o dinheiro realmente vem, cara. Porque as pessoas vão se conectando a isso, né? É uma verdade absoluta, assim, né? Do que tu tá falando. E vocês devem estar percebendo que eu falo isso com entusiasmo, né? Eu falo com alegria. A questão do brilho no olho, que a gente fala, o brilho no olho ele é uma emoção, né? Que é um pré-choro, assim, né? Porque tu tá muito, né, acreditando naquilo, assim. Então, eu sou fruto da educação e falo da educação onde eu vou, valorizo os professores, as escolas e todo mundo que, de alguma forma, se coloca na posição de ensinar algo para alguém. Essa pessoa tem que ser valorizada, porque isso é o que muda a vida das pessoas, né? É o que eu acredito. Os professores tinham que ser os mais bem pagos de todos, né? Porque não existe profissão se não tem professor, né? É isso aí. Todas as profissões são porque a gente teve... Se a gente está aqui conversando, se a gente consegue ler o que está escrito aqui na tela... É porque alguém nos ensinou, né? Eu falei que ia ser inspirador, né? Muito bom. Que bom. Esse cara eu admiro faz tempo. Faz tempo. É recíproco. Faz tempo. E, Rafa, é um prazer gigante te ter aqui. Eu que agradeço. Gigante te ouvir. Foi inspirador, não tem outra palavra. Sempre inspirador. Muito obrigada por isso. Eu que agradeço, gente. E boa sorte aí no projeto, né? Sigam em frente obrigado. Aí que vai dar tudo certo. Muito a gente te trouxe para roubar não, para compartilhar, para que tu compartilhasse conosco a tua energia. O conhecimento e a energia, porque a energia vai fazer diferença também. Sim. Pra gente crescer. Muito obrigado. Parabéns, gente. Muito legal. Obrigado. Parabéns ao pessoal que tá aí atrás aí também, que não aparece o Globes Pereira também. Obrigado pelo trabalho aí. E a Gabi, que também tá aqui. É isso aí. Perfeito. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado.